Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Romanos 8, versículo 11. Deus abençoe. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Senhor Deus, pedimos mais uma vez que a sua misericórdia nos assista. Não há nada do próprio homem, porque o homem não tem nada, tem que ser do seu Espírito, para que cause transformação, vivificação, tem que vir do Senhor. Por isso estamos aqui, para, juntamente com sua igreja, desfrutarmos mais um pouco desta palavra. Seja nosso alimento. Tira qualquer coisa ruim de nós, da mente, dos lábios, do coração, e enche-nos do Espírito Santo, o grande poder de Deus. Amém, Senhor. Amém. Assentados. Nós vamos estudar um pouquinho sobre coisas conhecidas, e isto confirma para cada um de nós a nossa fé. Falar sobre Elias, Eliseu, Enoque, Moisés. Então, vamos ver pelo menos um pouquinho de cada um. Nós vamos passar neste culto. Irmão Branham diz que Eliseu é um tipo de Cristo e da igreja. Eu vou ler tudo hoje na mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 177. Ele diz: Eliseu é um tipo de Cristo e a igreja. Então Eliseu recolheu esse manto. De novo temos um tipo da igreja. Levantou o manto. Agora, este operou o dobro dos milagres. Este, Eliseu, operou o dobro dos milagres de Elias, o qual é um tipo de Cristo e a igreja. Elias operou 4, Eliseu operou 8. Ele teve o dobro do poder, porque assim o pediu. Então nós devemos saber pedir. Eliseu pediu, e o Elias chegou ao ponto de dizer para ele: dura coisa pediste. Era porção dobrada. Eliseu podia ter pedido: dá uma fazenda para mim, criar vaca, né? Dá uma frota de carro e cavalo. Mas não, ele pediu um poder tremendo. Quero porção dobrada
do seu espírito. A maioria das orações não são bem respondidas, porque elas são, para começar, mal feitas. Não sabe pedir. E a gente não sabe mesmo. São Paulo diz: não sabemos orar como convém, ou pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E até aquilo que eu não sei pedir, o Espírito Santo intercede por mim. Porque ele sabe que eu não sei pedir. Quantas orações mal feitas. Oração bem feita não é oração bonita, cheia de palavras. Não. Oração mal feita é: me dá um carro, me dá uma casa, me dá relógio, me dá bicicleta, me dá fazenda, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é oração mal feita. Eu não perco tempo de fazer esse tipo de oração, porque Jesus disse que é para pedir o Espírito Santo, e essas outras coisas Ele dá, sem pedir. Sem pedir. O outro diz: mas eu já pedi e não recebi. Você pediu mal, de Santiago. Foi isso que aconteceu. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes. Pede para se aparecer, pede para ter fama. Então Deus não pode dar. Interessante que para quem não é eleito, Deus dá. Mas para o eleito você pode pedir que Deus não dá. Para quem não é eleito, Deus dá. Ele pede fama, Deus dá. Ele pede carro, Deus dá. Ele pede fazenda, Deus dá. E o outro fica assim: eu não sei porque o outro pede e recebe, e eu peço e não recebo essas coisas. Porque Deus diz assim: para você eu não quero dar essas coisas, eu quero dar coisas espirituais para você. Porque as coisas naturais tiram a sua visão de mim, diz o Senhor, e as espirituais te aproximam de mim. Esta era é a era da preocupação. Preocupação, quero isso, quero aquilo, comer bem, ficar barrigudo. E você tem que dar graças a Deus quando muitas orações você faz e ela não é respondida. E nem entristecer, você teria que ver eleição naquele lugar. Eleição. E quando você pede, recebe de tudo, até aquilo que Deus não mandou pedir. Porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo diz para pedir em primeiro lugar, foi que é o Espírito Santo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada de ficar pedindo, orando, perdendo tempo com demais coisas. Pede o essencial, e as demais coisas Deus nos acrescentará. Amém? Então a gente tem que aprender a pedir direito, né? Eliseu sabia pedir. Eliseu, quando Elias abriu a boca, disse: pede o que você quiser, para eu te dar antes de eu ser tomado de ti. Então me dá porção dobrada do seu espírito. Para começar, eu passei o Jordão, mas foi você que abriu o Jordão. Agora eu tenho que voltar. Com o poder só que você tem, posso eu fraquejar. Me dá porção dobrada, porque aí o Jordão vai abrir dobrado também. Com porção dobrada, o Jordão abre dobrado. Se com a sua porção o Jordão abriu para eu e você passar, com a porção dobrada o Jordão abre para 4 e eu passo sozinho. É porção dobrada. Entende? Aquilo ali foi o que ele pediu. Então a igreja noiva, se ela é um tipo de Cristo, ou melhor, Eliseu é um tipo de Cristo, e a igreja, então a igreja tem que saber pedir. A igreja tem que saber pedir, porque esse poder vem sobre a igreja, mas ela tem que saber fazer sua oração. Não é qualquer tipo de oração. Por isso a Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E quantos milhares de pessoas dizem Senhor Jesus? Quantos milhares? Mas ele diz que nem todos ele recebe. Nem todos.
Tem aqueles que falam Senhor Jesus, mas não tem nem revelação do que é Senhor. Senhor é governador, é domínio, é aquele que rege. E eles não querem saber de Jesus como aquele que governa, que toma conta. É como a mulher quer casar, mas diz só: eu quero casar com você, viu, manezinho? Só que você não mete o bico na minha vida, não, falou? Eu quero um homem assim que me deixa à vontade. Essa é a denominação. Talvez a sua mulher é o tipo da denominação. Se ela chega a conversar com você e fala assim: deixa eu sossegada, deixa eu sossegada, não quero que você fique importando muito com a minha vida, não, deixa eu em paz. Ela é o tipo da denominação. E Jesus não tem nada a ver mais com Laodiceia. Ele tem só a ver com aqueles que: não, eu quero o seu domínio. Onde tu mandares, irei eu. Onde tu quiseres. Muito bem, este operou o dobro dos milagres. Eliseu operou o dobro dos milagres. Elias operou 4, Eliseu operou 8. Ele teve o dobro do poder, porque assim o pediu: as obras que eu faço, vós também as fareis, e maiores as fareis. São João 14:12. Foi Jesus quem disse. Agora, por que maior a igreja faz? E o profeta diz: não são maiores, porque a tradução é mais, a tradução correta é mais obras. Ele diz: porque não tem maior do que ressuscitar um morto. Foi o que diz o profeta. Não tem maior do que ressuscitar um morto. Então são maiores obras. E aí vem maiores obras. Se Cristo fez o seu trabalho, Jesus mesmo disse em São João 14:12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Nós não ficamos aqui desprovidos. Ele disse: se você crê em mim, você fará as obras que eu faço. Mesmo que este versículo, para mim particularmente, ele está falando àquele que crê. É aquele que crê. Não é um grupo de gente, é aquele que crê no meio daquele grupo. É o que crê. Não é toda a igreja, é aquele que crê no meio desta igreja. É aquele que crê. Nesta era a gente sabe que houve um que fez sinais maiores, que é mais sinais. O profeta veio e ensinou isto. O Senhor Jesus Cristo pegou o pão e o peixe e multiplicou. Ele diz: mas naquele dia, lá no mato, não havia esquilo, e Deus me desafiou: pede o que você quiser. E eu disse: haja esquilo, e houve esquilo. Então, mais obras, mais obras. Jesus pegou o pão e o peixe que já havia sido criado. Jesus, em William Branham, não precisou de pão, nem de peixe, nem de um pedacinho do rabo do esquilo, nem da orelha dele, porque não tinha nada. Foi exatamente no mato que não tinha esquilo. Mas Deus disse para ele: pede o que você quiser. Eu já cacei, não encontrei esquilo em lugar nenhum, haja esquilo. E ele falou por várias vezes por onde ele queria que o esquilo passasse, já que ele tinha procurado no mato, não tinha achado, e agora Deus o desafiou. Ele diz: haja esquilo, e eu quero vê-lo naquele galho ali. A hora que ele diz naquele galho ali, o esquilo apareceu, naquele galho ali. E ele foi dizendo em vários lugares, e o esquilo foi aparecendo, ele foi matando, levou para casa e comeu, para mostrar que não era visão. Ele diz: visão não sangra. E ali sangrou, ele morreu. Levei para casa e o comi. Esquilo criado pelo poder da palavra falada. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Amém. Muito bem. Nós temos aqui um testemunho de Enoque. O testemunho de Enoque é o testemunho da igreja noiva. Não pode haver um Enoque testemunhando sem que haja uma noiva testemunhando. Enoque, conforme diz Gênesis capítulo 5, ele foi o 7º desde Adão. Todos os demais morreram, Enoque não, ele foi
trasladado. Deus o arrebatou. E nós temos uma promessa na Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, que mostra também que todos os mensageiros anteriores, todas as eras anteriores a nossa, morreu. Ele diz, mas a noiva, que é tipificada em Enoque, ela não verá a morte. Ela não verá a morte. Aí você diz, não, mas eu tenho tantos irmãos, nós temos tantos irmãos que já morreram. Eles não são tipificados em Enoque. Daqui a pouco vamos ver onde eles estão tipificados. Porque os tipificados em Enoque são gente desta era que não vai morrer, não vai passar pela morte física. Enoque não passou, e agora também estes não irão passar. Porque o sétimo desde Adão não viu a morte, ele foi trasladado. E a sétima era da igreja, aqueles que saem desta sétima era, eles não verão a morte, eles serão trasladados. Amém? Nós estamos esperando isso daí, estamos aguardando este momento do grande arrebatamento, desta grande trasladação. E este poder tem sido enviado para nos trasladar. Este poder foi enviado para trasladar Enoque. O andar de Enoque era diferente do andar dos anteriores. O andar de Enoque foi um andar especial. O nosso andar é diferente de todas as eras anteriores à nossa. O nosso andar é especial. É o sétimo andar, é o sétimo olho de Deus, e é nesta era que haverá o arrebatamento. Amém? E os tipificados em Enoque não irão morrer. Não, eles não irão morrer. Você pode até pagar o plano funerário, mas não vai usar. A noiva eleita é desse jeito. Não é questão de dizer assim, eu vou pagar plano funerário porque eu não sei se sou da noiva ou não, então eu posso usar. Não, paga porque tem que pagar mesmo. Paga é precaver coisas para a própria família, ou para todo mundo, ou para você mesmo. Paga porque tem que pagar. Mas se eu ou você pertencemos a esta noiva que vai ser trasladada sem ver a morte, então não vamos precisar de caixão. Ninguém vai fazer nosso funeral. Ninguém vai fazer o culto funeral do eleito tipificado em Enoque, porque não tem culto funeral para ele. Por mais bonito que seja, por mais bonito que seja, aqueles tipificados em Enoque não passarão pela morte. Eles não morrerão fisicamente. Não quer dizer que os que morreram não são da noiva. São, mas não são tipificados em Enoque. O crente tem que aprender essas coisas, porque ele tem que gravar essas coisas dentro dele. Enoque não viu a morte. E aqueles que estão em 1 Tessalonicenses 4, mostra dois tipos de gente. Mostra aqueles que não verão a morte e aqueles que morreram. Aqueles que dormiram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,13. Mas tem aqueles de 1 Coríntios 15 que não verão a morte. Ele diz, 15:51, porque eu vos digo um mistério, diz São Paulo, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormir aqui é morrer mesmo. Ele diz nem todos, por quê? Paulo já estava certo. Tem um grupo de gente que não vai morrer no último dia, que ele não precisa temer a bomba, ele não precisa temer a desastre, ele não precisa temer a nada. Oh, mas espera lá, e quem é esse? Eu não sei, mas Deus sabe. Os tipificados em Enoque
eles sairão daqui, serão mudados, transformados aqui na própria terra. Por isso, o que Deus está fazendo nesta era é mandando uma mensagem precursora que te prepara, que tira toda a morte de você. Em primeiro lugar, tem tirado de nós a morte espiritual. Não morreremos espiritualmente, porque somos eleitos. Não morreremos espiritualmente. E no dia do arrebatamento, quando houver o rapto, aqueles tipificados em Enoque também terão vitória sobre a própria morte física. Vitória sobre a própria morte. Escute aqui, São Paulo, se você olhar para trás, quase 2000 anos atrás, e ver São Paulo tendo uma visão disso, uma revelação, para poder escrever em 1 Coríntios 15, 51 em diante, o que ele escreveu, isto é uma coisa tremenda. Ninguém tinha falado isso e Paulo levantou e pregou. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A última trombeta é a última mensagem na terra. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E você sabe que os mortos não poderiam ressuscitar sem a última trombeta do Elias, do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, soar nessa terra. Não podia, agora já pode. Não podia, agora já pode, porque agora Deus já mandou a sétima trombeta e ela já soou. Sabe o que eu fico pensando? As pessoas estão esperando aparecer alguém para soar a trombeta e os mortos levantarem. O irmão Brana pregou isso tão claramente, dizendo sobre Hebreus 11:40. Ele diz: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que ele está dizendo? Que esse povo das eras anteriores à nossa, todos eles estão dependendo de mim e dependendo de você, porque eles dependiam da última trombeta. Dependiam. Sem nós, sem a última trombeta, os mortos não ressuscitariam. E não existe, pela Bíblia que eu leio, não existe uma oitava trombeta, é a sétima trombeta. A sétima trombeta toca. Toma, espera lá, já tocou e os mortos não ressuscitaram. Quem falou para você que já não começou a ressurreição? Quem te disse que não começou a ressurreição? Os mortos, eu estava morto em delitos e pecado e fui ressuscitado. Você o foi? Sabe o que é isso? Isso é o penhor daquela verdadeira ressurreição que vai acontecer. Através do quê? Qual mensagem te ressuscitou? Foi a do sétimo anjo. Qual mensagem vai ressuscitar os outros irmãos? É a do sétimo anjo. Não haverá outra trombeta para ressuscitar alguém, porque eles todos dependem da sétima trombeta, que é a última trombeta. A Bíblia chama de sétima e última, é uma coisa só. A sétima e última trombeta que se vê, pelo que eu entendo da Bíblia e da mensagem do profeta. Pelo que eu vejo, o que está faltando agora é só nós completarmos o nosso ministério na terra, porque o próprio sétimo anjo completou o ministério dele e foi embora. Deus o recolheu. Agora a igreja completa o seu ministério na terra, porque ela tem uma incumbência sobre si. Eles todos das 7 eras estão dependendo de nós. Dentro das 7 eras da igreja, todos eles estão dependendo de nós. Hebreus 11, 39 e 40. E diz, dos quais o mundo não é digno, errante pelas covas, pelos desertos. Eles são errantes e nós estamos aqui. Não foi só os do passado,
nós estamos aqui também, para que eles, sem nós, não obtivessem o resultado da promessa. Essa promessa tem vindo a nós, amém? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, todos que morreram nas eras anteriores, eles morreram confiando no sacrifício de Jesus Cristo, e sabendo que haveria no final dos tempos um aperfeiçoamento deste sacrifício para trazer a ressurreição. Cristo te salvou, Cristo morreu para te salvar, Ele te salvou. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Cristo ressuscitou para que eu pudesse também ressuscitar, para que você também pudesse ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem. Ele saiu em primeiro lugar. Mas interessante que o Senhor Jesus Cristo chegou a ensinar assim também: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Isto quer dizer que nós estamos aqui na última era, e nós seremos os primeiros a ressuscitar. Seremos os primeiros a transformação, num abrir e fechar de olhos. Seremos os primeiros da ressurreição. Se é assim que diz a Bíblia, os últimos serão os primeiros, não se vê de outra forma. E Cristo é o primeiro que foi ressurreto desse corpo que é a igreja. E se Ele é o cabeça e ressuscitou, o seu corpo também será levantado, porque a cabeça saiu do sepulcro. E se a cabeça levantou do sepulcro, deixou uma promessa para nós, que nós também sairíamos. Amém? Aleluia. Deixa eu retornar aqui a esta leitura para os irmãos. Tudo isto, creio que vai fazendo bem. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Olha bem, aquele Espírito que ressuscitou é o Espírito Santo que estava nele, ressuscitou ele. Por isso a igreja tem que ter o mesmo Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo nela. Se aquele mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, isto quer dizer, se você tem o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus e ressuscitou Jesus Cristo, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, também vivificará, quer dizer, dará vida àquilo que está morto. Vivificar é isso. Também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Não haverá ressurreição de nenhum irmão ou irmã que não tenha o batismo com o Espírito Santo. Não dom de língua, o batismo com o Espírito Santo. A mensagem do dia, pode viver nos dias de Lutero, de Wesley, pentecostais, tiveram que aceitar aquela mensagem do dia. Mas quem vive hoje não ressuscita sem a mensagem do Elias. Quem vive hoje não ressuscita sem a mensagem do Elias. Ele pode dizer, não, vocês estão errados, isso é uma nova mensagem. Isso é a Bíblia. Isso daqui é a Bíblia. O Espírito Santo nesta era foi pregado pelo profeta. Ele pregou a mensagem, o sinal, que quer dizer o Espírito Santo, sem o qual o pacto não será válido, não será efetivo, diz ele, sem o Espírito Santo. Então a igreja, cada crente carece do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele habita em nós. Amém? Aleluia. Deixa eu prosseguir um pouquinho aqui, porque São Paulo fala em 1 Coríntios 15, 53 agora. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Paulo está falando aqui de uma transformação súbita, de uma transformação, de um abrir e fechar de olhos.
Ele está falando dessa transformação, que o que é corruptível, que apodrece, que morre, vai ser revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Vai ser revestido. Deus vai revestir corpos de quem? Dos tipificados em Enoque. Deus vai te dar um revestimento imortal e incorruptível. Mas isso já começou com a mensagem imortal e incorruptível. Começa assim: se você não dá conta de receber a mensagem imortal, que a mensagem imortal é a mensagem do Espírito Santo. Você, não, mas você quer dizer do profeta? Não, o profeta é mortal, ele é um homem. Eu estou falando do imortal, é aquilo que saiu da boca do mortal. A mensagem é imortal. O homem é mortal, mas a mensagem é imortal, porque a mensagem é de Jesus Cristo. Aleluia. Como essas coisas faz bem. Olha aqui, 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Isso daqui, quando é que vai cumprir? Olha para você ver. É exatamente esse povo que não verá a morte. Eles não verão a morte. A morte foi tragada pela vitória. E eles se levantarão prontos. Irmãos, só de olhar a decadência, a fraqueza, as doenças que atacam esse físico nosso, tantos problemas, você fica pensando: como é que eu vou saber, meu Deus, que eu fui transformado? Como é que eu vou saber, transformado de mortal para imortal? Que ainda não aconteceu, aconteceu na alma, mas não aconteceu no corpo ainda. Mas a sua alma já é imortal. Mas daqui uns dias vai acontecer no corpo. O corpo será imortal. Ele vai tomar esse corpo mortal e transformá-lo à imortalidade. Aleluia. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo estava certo dessa vitória. Então eu tenho aqui o parágrafo 174 da mensagem ao nascer do sol. É o testemunho de Enoque. Vou tomar só o tópico aqui do testemunho de Enoque, que eu acho muito bonito isso. Ele diz assim: eu não tenho falhado. O homem que andou 365 anos e foi arrebatado, trasladado. Ele chegou ao ponto de dizer assim, isso é o profeta dizendo que Enoque dava testemunho: eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que, quando desceu a dinâmica sobre sua mecânica, não teve nem sequer que morrer, mas foi levado à casa. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Vale a pena você hoje ter uma experiência de andar com Deus, como Enoque. Porque se Enoque é um tipo da noiva que vai ser arrebatada sem ver a morte, então ela já tem que estar andando com Deus. Ele andou 365 anos. Talvez isso não seja muito. Talvez isso seja um ano para nós. 365 dias seja um ano. Mas andou um ano com Deus. Você já pensou bem? Você não vai contar todos os anos que você viveu na terra que você andou com Deus. Mas se Deus contar, sabe quanto vai dar? Se Deus contar o dia que eu andei com Ele e o dia que eu não andei, o dia que eu fiz a vontade dEle e o dia que eu não fiz, que eu desobedeci. Mas, irmãos, toda desobediência foi apagada pelo sangue de Jesus Cristo.
Se você notar, todos os seus passos errados, Jesus Cristo já apagou todos os passos errados. Isso não me dá chance de pisar errado. Isso me dá confiança de que Deus é bom para mim. Todos os meus passos errados, todos os nossos pensamentos errados, Jesus já apagou. Quantos anos, quantas vezes, passa ano, entra ano, quantos pensamentos errados, e Deus não tem nenhum deles marcado, nenhum deles. E sabe de quem é? Do eleito. Do eleito, não tem. Se você disser que não peca, diz São João, você quer fazer Deus mentiroso? Você tem que saber que peca. Como? No físico. Sempre você vai dizer, sou um pecador. Mas quando você nasce da divina semente, o mesmo São João diz, como pode pecar, sendo que nasceu desta semente de Deus? Como pecar, se Deus não peca? Se Deus não peca, nem seus filhos. Se o nosso pai natural peca, nós também pecamos. Esse é o nosso primeiro nascimento. Mas Deus não trata conosco pela linhagem da carne. Ele não está tratando pela linhagem da carne. Ele está tratando pela eleição. Agora Deus olha a minha vida, não é porque eu nasci ou você nasceu do nosso pai natural, que é pecador e nós também o somos. Mas Deus está contando agora que nós nascemos de novo dele. Como ter registro? Como ter registro que eu pequei, sendo que eu nasci de Deus? Se tiver um registro que eu pequei depois do meu novo nascimento, então registraria que Deus também peca e Ele não peca. Você não tem pecado, isso é o eleito. Por isso alguém diz, eu nasci de novo. Nasci de novo, mas não permanece na palavra. Diz, nasci de novo, mas não vive a palavra. Não se dedica àquela palavra. Irmãos, se nós nascemos de novo, dedicamos a este novo que nascemos. Nascemos de Deus. Você pensou bem o que é nascer de Deus? Chorar como Deus. Chorar como Deus. Deus chora assim. Ele mais chorou do que riu. Quando nasceu Jesus, era Deus. Tudo que você vê em Jesus é o seu novo nascimento que Ele está mostrando. Tudo que você vê em Jesus é o novo nascimento. E nós temos um tempo que nem registro tem. Temos um tempo que nem registro tem. O sangue de Cristo apagou tudo isso. Não tem nada registrado. Mas tudo aquilo que você fez no novo nascimento, aquilo está registrado no livro de Deus. Todas as suas falhas não estão lá computadas. Não estão, porque Deus não computa falhas de filhos dele. Ele não pode fazer. Ele mesmo diz, como posso computar uma falha se você é meu filho? E se eu não peco? Como posso computar a sua se eu não as tenho? Mas eu falhei nisso, falhei. Você falhou na carne, você falhou na primeira natureza do homem. Mas naquela natureza divina, você nunca quis cometer aquilo. Naquela natureza divina, você nunca quis pensar errado. Naquela natureza divina, você nunca quis olhar errado. Naquela natureza divina, você nunca quis caminhar errado, falar errado, ouvir errado. Na natureza divina, nunca. Esta é a natureza do Espírito Santo, que eu e você nascemos. E Deus olha exatamente para isto. E aí Deus vem e diz, bem-aventurado o homem, aqui o salmista dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Luta contra Deus agora. É Deus que não atribui pecado, bem-aventurado. Por quê? Porque este homem tem os seus pecados apagados pelo sangue, e Cristo nunca pode ver nossos pecados. Ele tomou nossos pecados e nos deu um novo nascimento, para que não tivéssemos mais aqueles pecados, mas tivéssemos uma nova natureza do Cordeiro de Deus. Amém?
isto é bom. Mas Enoque tinha esse testemunho. Eu tenho? Você tem? Temos que ter. Eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Eu quem? O Osmar de fora? Não, o Osmar de dentro. Porque o Osmar de fora falha toda hora. Põe o seu nome aí, você de fora falha toda hora. Mas o de dentro não pode falhar, porque o de dentro é Deus. O de dentro é Deus. Eu não sabia. Não, então fique sabendo. Fique sabendo que a igreja por fora é humana, mas por dentro ela é divina. Jesus Cristo por fora era homem, mas por dentro era Deus. Por fora ele chorava, por fora ele tinha fome, que era o corpo, era a carne. Ele tinha fome, ele tinha sede, por fora. Mas por dentro ele tinha vida para dar. Ele abria a boca, enquanto por fora ele dormia. Por dentro ele abriu a boca dentro do barco, o vento parou, as ondas aquietaram e houve grande bonança. Mas por fora ele era o homem cansado, deitado na popa do barco. Mas o homem de dentro ele era Deus. Por fora ele era um homem, por dentro ele era Deus. Assim é a igreja dele. Por fora ela é carne, por dentro ela é Deus. Por dentro ela é a palavra, por fora ela é carne. E por fora é o véu, gente. É o véu que os homens não conseguem enxergar Deus. É o véu que veda, que vela o interior. Essa carne é para isso. Como podia dizer que Jesus era Deus? Eles olhavam e diziam: não, é um homem, a chinela dele aí, ó. Deus vai usar essa chinela cheia de poeira? Não, isso não é Deus. Se ele fosse Deus, olha, Simão disse: se ele fosse profeta, ele saberia quem é que estava lavando os pés dele lá. Vê que ele não é nem profeta, que ele não sabe quem é que está lavando o pé. E ele sabia. Ele era Deus, ele sabia. Ele era profeta, ele sabia. Lá na festa, na casa de Simão, denominacional, ele sabia, estava lá na festa dele. E Simão comentando com os outros: lá, se ele fosse profeta, ele saberia quem é que estava lá chorando nos pés dele. E Simão podia dizer: eu não deixo. E se fosse eu não deixava que a prostituta vinha encostar no meu pé. Eu não deixo. Mas lá, ele está dizendo que ele é santo. Ele está dizendo que ele é filho de Deus, que ele é o Messias. Dizendo: não, ele era. Ele era. E ele chegava a dizer: se ele for verdadeiramente profeta, ele saberia. Ele levantou dali e mostrou para Simão que ele era profeta. Ele levantou dali e mostrou para ele. Falei: Simão, eu entrei aqui na sua casa, na sua festa, não vim de oferecido, você me convidou, mas me deixou todo fedorento aqui. Do jeito que eu vim, na minha jornada, você não pôs água para lavar meus pés, você não me deu o ósculo santo. Eu vi você dar o ósculo santo em todo mundo que entrava. A mim você desprezou. Mas esta mulher, essa prostituta, ele sabia. Sabe, ele é profeta. Esta mulher, ela de má fama, ela não cessa, desde a hora que ela entrou na sua festa, ela não cessa de beijar meus pés, chorar, lavar meus pés com lágrimas e enxugar com cabelo. Aí que Simão ficou sabendo que ele era profeta. Verdadeiramente ele é profeta. Ele sabia que ele era prostituta. Como que ele deixou? Aí vem William Branham e diz: quando você tem que fazer um trabalho para o Senhor, ele fica quieto e espera você terminar de fazer seu trabalho. Deus ficou quietinho. Quem podia olhar e ver que era Deus na casa de Simão, o religioso, e o religioso conversando um com o outro, dá vontade de falar que igreja que ele era. Ele conversava um com o outro e dizia: olha lá para você ver, se ele fosse da nossa igreja, ele não ia fazer isso daí, ó. Ele está deixando aquela mulher lavar os pés dele, encostar nos pés dele, porque ele não é fariseu que nem nós. E não era mesmo. Ele era Salvador. Amém, aleluia. Bom, meus irmãos, esse é o testemunho. Eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador, que quando desceu a dinâmica sobre sua mecânica, não teve nem sequer que morrer.
mas foi levado à casa. Aí o profeta continua aqui, ó. Começou a caminhar, e como Filipe foi tão cheio do poder vivificador, que em vez de ir ali a Gaza e logo subir a outro lugar, aonde o encontrasse por ali na costa, em vez de viajar dessa maneira, ele disse: eu já sou muito velho e tenho muito poder vivificador, penso que será melhor ir caminhando e sair desse mundo. Talvez você não encontre, a ciência estuda, a Bíblia mostra que o mundo é como uma bola, e o Enoque foi andando assim, ele foi saindo do mundo, foi saindo da bola, ele foi saindo do mundo, foi andando, daqui a pouco ele saiu do mundo e não viu, saiu do mundo, estava andando com Deus, saiu do mundo. Todo crente que anda com Deus, ele sai do mundo. Toda mulher que anda com Deus, ela sai do mundo, ela sai das modas do mundo, ela sai das novelas do mundo, ela sai dessa porcariada do mundo. Isso não entra mais nele e nela, não entra, porque algo aconteceu. Enoque andando, eu posso ver esse Enoque andando e o mundo como uma bola, e daqui a pouco Enoque cruza aquela bola e passa do outro lado, e Deus já leva ele embora. Fala: não, vamos embora, você não tem que fazer nada aqui, que você simplesmente já andou muito, vamos embora, vamos para casa. Vem, vivificará, aquele poder, esse é o mesmo poder vivificador que temos agora mesmo. Vem, vivificará vossos corpos mortais, é o poder vivificador. Enoque tinha um testemunho perfeito, tudo que Deus tem me dito que faça, o tenho feito. Esse é o testemunho. Então eu queria que você guardasse isso. O testemunho de Enoque é o testemunho da noiva, certo? O testemunho de Enoque é o testemunho da noiva. Ela não pode testemunhar diferente. Enoque dizia: tudo que Deus me tem dito que faça, o tenho feito. Esse era o testemunho de Enoque. E esse é o testemunho da noiva, que é tipificado em Enoque, e que vai andando com Deus até Deus tomá-la para si. Tudo que eu tenho visto e que Ele me disse que fizesse, o tenho feito. Irmãos, vocês podem encontrar que não tem feito na carne. Não, na carne você diz: eu tropeço nisso, tropeço naquilo, eu não tenho feito. Deus não olha nisso daí. Deus está olhando naquela vontade que você tem de não tropeçar. Deus me julga e te julga tão diferente de nós julgarmos um ao outro, que nós fraquejamos nos nossos julgamentos toda hora. Deus não. Deus olha, e se Satanás fala: mas por que o senhor não marcou o pecado? Porque ele não tem pecado, ele nasceu de mim, não tem pecado. Mas se ele tivesse na sua natureza, que você trouxe através da serpente lá no Éden, então ele teria pecado. Mas agora ele nasceu da minha natureza. Ele nasceu da minha natureza, que eu trouxe no Calvário. É isso que Deus fala para Satanás. De se ele tivesse continuado com a natureza que você deu para a humanidade, quando você uniu através da serpente Eva, então ele seria morto e teria pecado. Por quê? Não tem pecado. É porque agora nasceu de Cristo, e Cristo trouxe o seu novo nascimento no Calvário, selou e disse: Pai, tudo está consumado. Tudo está consumado, põe seu nome aí. Já pode entrar no céu. É uma nova criatura. Esse nasce de novo. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Amém. É muito bom. Senhor, nós te damos graças, porque é bom ver estas coisas, coisas que a sua palavra relata, e que nós todos temos que estar de acordo. Ouvimos o soar da última trombeta, e este soar tem ressuscitado-nos das denominações, tirou nós de lá, mudou nossa vida. Agora, Pai, o que vai fazer? A mesma mensagem do sétimo anjo vai nos transformar, num abrir e fechar de olhos, e nós subiremos. É a mesma mensagem, a mensagem que Paulo pregou. Paulo diz que era exatamente na última trombeta. Senhor, o mundo não pode ver isto, Senhor. O mundo não entende das trombetas. E essas trombetas, que não é a trombeta do Apocalipse, que aponta para os judeus, mas são as trombetas que a Bíblia mostra para o gentil, como Apocalipse 10:7 é para o gentil, quando Apocalipse 11:15 é para os judeus.
Mas nós te damos graça que o Senhor mandou um profeta para poder mostrar essas escrituras que cumpre com os gentios e que cumpre com os judeus. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, como fez Abraão. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor.